Olha, uma boa notícia para quem procura por tratamento para o vício no jogo. O uso de medicamentos conseguiu reduzir a compulsão por jogos em pacientes que participam de um estudo no Rio de Janeiro. Eles estão jogando até 30 horas a menos. Uma pessoa pode começar a jogar por simples diversão. É um momento de descontração que envolve estratégias e que no fim pode até render um prêmio. A maioria realmente tem um relacionamento saudável com o jogo. Mas existe um lado sombrio nessa forma de diversão. É quando o vício passa a dar as cartas na vida do jogador. São pessoas que apostam tudo que têm, que se sentem impotentes, que não conseguem dizer não. Considerando as consequências do vício na vida do jogador e de parentes e amigos próximos, o jogo afeta a vida de 10% da população do país. Mesmo com a proibição de bingos e máquinas caça-níqueis, a tentação do jogo pode ser facilmente encontrada na internet. E as apostas também envolvem dinheiro. A patologia se mostra quando a vida passa a girar em torno do jogo e a pessoa não consegue parar. Deixava de jantar, de almoçar, essas coisas, tal. Sexta-feira meus amigos me chamavam para sair e eu não saía. A família deve ficar atenta e procurar ajuda assim que identificar os primeiros sintomas. A doença pode evoluir para altos níveis de ansiedade e depressão. E o viciado pode atentar contra a própria vida por causa do acúmulo de dívidas. Mas há esperanças para quem quer se livrar do vício. Uma pesquisa feita pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, com o Hospital das Clínicas de São Paulo, testou em jogadores patológicos um remédio que geralmente é usado para combater o alcoolismo e a compulsão alimentar. O resultado foi satisfatório. O remédio conseguiu diminuir em 70% a vontade de jogar. Em apenas 12 semanas, os voluntários se tornaram menos fantasiosos quanto à possibilidade de ganhar dinheiro jogando. E a percepção sobre a qualidade de vida também aumentou. Esta é a conclusão da primeira etapa da pesquisa feita com 30 voluntários. Todos os pacientes receberam apoio psicológico e orientação sobre como lidar com o problema, o que já foi um estímulo para a superação. O apoio da família e dos amigos também é importante na recuperação dos pacientes. Bom, o vício em jogos é o tema do assunto em debate de hoje. São Paulo, Ana Paula Couto tem uma convidada, é isso, Ana? Tenho sim, Luciana. Aqui no estúdio a gente recebe a doutora Renata Guerra. Ela é psiquiatra do Ambulatório Integrado dos Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Muito bom dia. Bom dia. Vocês também têm entrevistados, né, Luciano e Raquel? Temos sim, Ana. É a psicóloga Elizabeth Carneiro. Ela é supervisora do programa de jogo patológico da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, que é responsável por essa pesquisa que a gente viu aí na reportagem. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom dia, doutora. Esse medicamento conseguiu um resultado muito bom, né? Ou seja, de 70% dos jogadores diminuiu a vontade em 70%. É um medicamento que é usado também contra o alcoolismo e, se não me engano, contra a compulsão Transtornos alimentares. alimentar, né? Isso. Então isso quer dizer o quê? Que no vício o cérebro ele sempre atua de uma forma muito parecida, doutora? Tem uma semelhança. E o que a gente acredita nessa pesquisa que está sendo feita em 2 etapas, na realidade, a gente está testando primeiro o naltrexone, né? Aliás, o topiramato. E agora vamos começar a testar o naltrexone, ambas substâncias que já foram aprovadas pelo FDA para alcoolismo. Então, a gente está partindo do pressuposto que elas vão ter essa mesma efetividade para outros comportamentos compulsivos. E aí, estamos com esses resultados preliminares da primeira etapa do trabalho feito com o topiramato. Ana. Doutora Renata, no Hospital das Clínicas vocês têm um ambulatório que trata o vício pelo jogo e tem também uma ONG que trabalha a qualidade de vida desse apostador. Como é que funciona? Primeiro é atendido no ambulatório, depois encaminhado para a ONG, como é que funciona? Em geral, o paciente primeiramente é atendido na ONG, onde ele é submetido a um processo de triagem para identificar se realmente o problema é jogo patológico ou ele tem outros comportamentos de vício também, como outros comportamentos de vício comportamentais. Daí seria indicado outro ambulatório. Então ele é submetido na triagem, faz vários testes e aí então ele posteriormente é encaminhado para o Hospital das Clínicas, onde ele vai ser atendido por toda uma equipe, né? Médicos, psicólogos e o trabalho como um todo. A gente vai conversar agora com a Rosana, que tem 43 anos e há 6 anos faz terapia por causa da compulsão pelo jogo. Desde a proibição dos bingos, Rosana joga pela internet. Muito bom dia, Rosana. Bom dia. Rosana, muitos jogadores viciados revelam que perderam tudo que tinham por causa do jogo. Perderam dinheiro, perderam bens e, o mais importante, as relações familiares. Eu queria saber se isso aconteceu também com você.
Na verdade, eu não perdi muitas relações familiares, graças a Deus, que é onde a gente se apoia. Mas perdi, assim, respeito, né? Aquela confiança que as pessoas têm. E aí a gente fica meio desesperançoso, mas aí quando aparecem essas coisas assim, esses debates, esses interesses, a gente desesperança de novo. Rosana, é difícil para o apostador admitir que está doente? Quando você percebeu que a atração pelo jogo tinha passado dos limites, Rosana? Quando eu percebi que a atração A atração pelo jogo tinha passado do limite. E tem uma coisa, Rosana, eu acho que você deve estar com a TV ligada nesse momento e está muito alto o nosso retorno. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ajustar aqui o nosso probleminha, o nosso áudio, e daqui a pouco a gente volta com você, tá, Rosana? Você fica nos aguardando aí. Raquel, Luciano. Ana, eu queria fazer uma pergunta aqui para a doutora Elizabeth, a Rosana contando aí a experiência dela, e a pergunta da Ana era quando a pessoa começa a perceber sinais de que aquele joguinho inocente começa a se tornar um problema, começa a se tornar um vício. Que tipo de jogo vicia mais? Que tipo de jogo estimula mais? A gente vê muitos caça-níqueis, muita gente viciada em caça-níquel. Como é que começa, na verdade, essa doença? O caça-níquel foi uma grande transição no potencial para dependência, porque ele tem uma capacidade de ativação imediata, uma ativação fisiológica semelhante a um uso de cocaína, por exemplo, porque você tem o resultado na hora. Se você tem uma loteria esportiva que você tem que esperar pelo resultado uma semana, o potencial de gerar dependência, ou um jogo do bicho que você espera algumas horas, né? Existem dependentes desses outros jogos, mas o caça-níquel está muito forte, esse potencial de gerar dependência. Pôquer hoje em dia também está uma febre, tanto online quanto presencialmente. Agora, quando você fala assim, quando é que a gente sabe que o problema está começando, né? Acho que tem duas perguntas que a pessoa pode se fazer, que é como se fosse um screening, né? Assim, eu já menti alguma vez para uma pessoa importante a respeito do quanto eu estou jogando? A primeira. Né? E a segunda pergunta é, eu já percebi que eu venho tendo que jogar um pouquinho mais do que eu jogava? Sempre um pouquinho mais, eu venho crescendo? Acho que são duas perguntas que a pessoa pode se fazer que já sinalizam que tem alguma coisa errada. A gente já conseguiu restabelecer o contato com a Rosana, que estava falando com a gente por telefone, né, Ana? E você estava fazendo uma pergunta, né? Você pode continuar a pergunta ou você prefere que a gente continue por aqui? Sim, Luciano. Na verdade, eu estava perguntando para a Rosana se é difícil para o apostador admitir que ele está doente. E eu queria saber quando você percebeu que a atração pelo jogo realmente tinha passado dos limites. Tinha passado do limite do saudável. Não, realmente é muito difícil. Até hoje, inclusive, eu ainda acho que eu não tenho problema nenhum, que não é, eu só gosto de jogar, assim. É que eu tenho uma grande consciência, né, muitas informações, então, mas é muito difícil para a pessoa falar, olha, estou doente por jogo, né, porque, nossa, como é que pode uma pessoa assim? E, então, assim, como as coisas começam a acontecer, esses interesses de cura, você já começa a falar assim, puxa vida, eu sinto isso também. Eu sinto aquilo, começa a se identificar com todas as coisas que dizem, né? Mas eu pessoalmente não tive um momento assim que eu pensei, agora não é agora, eu sou viciada em jogo, eu sou compulsiva. Eu, pessoalmente, não posso dizer para poder ajudar alguém a identificar, entendeu? Porque eu mesma ainda não identifiquei. Uma coisa que foi me levando mesmo. Rosana, isso significa que você nunca procurou ajuda. Você acha que você não precisa e você acha que você gostaria de receber alguma ajuda ou participar de algum desses grupos que ajudam as pessoas a sair do jogo ou não? Não, sim, eu faço a minha terapia, eu faço há um tempo e é sempre abordado esse assunto, porque eu sei que é uma coisa que gera problemas, né? Mas não é uma coisa assim, vou me tratar para o jogo. É uma coisa que junto com tudo isso eu converso sobre isso, vejo o que eu posso onde eu posso errar, né?
Mas é difícil você falar assim, ó, sou doente pelo jogo, então vou tratar isso, né? No meio de todas as outras coisas que eu já tive, depressão, síndrome do pânico, é abordado também um assunto sobre o jogo, mas não é realmente... Eu não fui atrás da ajuda para o jogo, entendeu? Rosana, quando você fala que é difícil admitir o problema com o jogo, é difícil por quê? O que você sentia? Vergonha, talvez a tristeza ao início dessa depressão que leva ao distúrbio da ansiedade? Já é um distúrbio de ansiedade, pode levar também às crises de pânico? Qual foi o seu sentimento inicial? Era vergonha? Era, a princípio é vergonha. Vergonha porque, assim, a primeira vez você joga, acha legal, assim, quando você começa a jogar, já que não é mais, que você precisa de dinheiro e não tem o dinheiro para jogar, e começa a procurar meios, não digo meios ilícitos, mas você fica procurando o dinheiro do convênio. Você fala, não, eu vou jogar isso aqui que eu vou ganhar. Então aí você começa, é vergonha, puramente vergonha, né? Porque você vê e fala, nossa, olha isso que aconteceu, o que eu fiz. Mas a princípio é vergonha, sim. Isso que faz a gente ficar mais difícil mesmo. Rosana, por que parar de jogar é tão difícil? Eu queria saber se você negocia com você mesma. Por exemplo, quais são seus argumentos para jogar e os seus argumentos para não jogar? Olha, para jogar... Eu acho que eu teria um programa inteiro para falar dos argumentos. Porque, assim, primeiro prazer, segundo, o desligamento da realidade, né? Que a gente, não sei, cada caso é um caso, mas você desliga das coisas terríveis que estão acontecendo. Agora, para não jogar é quando você vê que aquilo começa a mudar a tua vida e as pessoas que você gosta, que confiam, que ajudam você, não confiam mais em você, né? Como você se sente quando você ganha e como você se sente quando você perde? Olha, eu me sinto poderosa, né? Quando ganha. Parece que você ganha e fala, nossa, eu mando nisso, né? Eu controlo. E quando eu perco, aquela depressão de que eu sou o pior ser, como eu sou burra, por que eu fui fazer isso? É terrível, terrível mesmo. É uma coisa que você fala, nossa, pra que eu fui me meter com isso? Agora, Rosana, nessa questão de por que eu fui me meter com isso, eu queria saber se você já mudou algumas vezes, por exemplo, de vício. Se você já chegou a ser compulsiva por compras ou se você tinha algum problema, por exemplo, com álcool. Isso muda ou o seu vício sempre foi em jogos? A sua atração principal sempre foi por jogos? Não, sempre foi por jogos, cigarro, né, e mais jogos. Nunca me levou a nada, nem outra coisa me levou ao jogo, né? Sempre foi a atração principal, foi jogo mesmo. Eu gosto muito por causa do desafio, né? Essa coisa de você tentar ganhar de uma máquina ou de um adversário. Então, isso tudo é mesmo... No meu caso, realmente não levou, nem veio de outra coisa, entendeu? Rosana, você falou no início que não teve muito problema com a família e tudo isso, mas eu queria saber se você tinha estratégias, você criava estratégias para esconder esse problema da família, até mesmo para esconder de você mesmo. E até hoje você cria estratégias para você não perceber talvez a gravidade da situação? Eu não digo esconder, mas eu digo mascarar, assim. Eu fico falando que é só de vez em quando. Amanhã eu não vou. Da família não tem mesmo como, porque eles sabem, né? Já foi uma coisa... Mas assim, como hoje em dia eu estou tentando e pretendo conseguir não fazer mais isso, pelo menos em termos de dinheiro, jogar dinheiro, essa compulsão por ficar louca para jogar. Então eu não tenho feito muito essas coisas para esconder e tal, mas já fiz, escondi falando vou não sei aonde e ia jogar. Meu marido realmente também ele tinha
uma facilidade também, porque eu acabava deixando ele em paz, então ele falava, então tá, então você pode ir hoje a um bingo, né? Porque aí eu vou ao bar, uma coisa assim. Então, eu nunca tive muito essa dificuldade, ter que esconder das pessoas, mas a gente acaba sempre fazendo isso mesmo, né? Porque se você tem vergonha, você esconde aquilo que é vergonhoso. Rosana, desde que você começou a jogar, você notou alguma alteração no seu comportamento? Você se sente mais ansiosa, sente mais medo? Sim, sim. Eu acho, até inclusive que isso tudo eu tive logo após que os bingos fecharam, né? Logo após isso eu comecei a ter depressão e a ansiedade, esse pânico todo. Eu acho, né? Não sou leiga para responder isso, mas eu acho que isso tudo veio daí mesmo, que é uma coisa que gerou tudo isso foi daí. Não digo assim, ai, culpa do jogo que não tem mais, eu fiquei assim, mas eu digo a falta disso, né? Parece que foi meio que uma abstinência e eu, como não tratava como uma doença, gerou tudo isso e foi desfocado do jogo. Foi só, comecei a tratar da ansiedade, medo e só. Mas eu tenho quase certeza que veio bem daí mesmo. Quando eu parei de jogar constantemente, né? Que era mais fácil quando era permitido. Rosana, então, para a gente encerrar o seu depoimento aqui no nosso debate, você é favorável ou contrária à abertura dos bingos? Eu sou favorável pela geração de empregos, mas não sei, acho que deve ser muito bem, como é que se diz, monitorado, bem seguro o jeito de jogar, as apostas, mas eu diria que eu seria a favor. Muito bem, nós conversamos com Rosana dos Santos, ela deu aqui o seu depoimento sobre o problema que ela tem com os jogos. E agora eu continuo o nosso debate com a doutora Renata. Doutora Renata, por que algumas pessoas, eu imagino que o jogo deva começar por uma diversão. Agora, por que algumas pessoas, elas não conseguem controlar a compulsão pelo jogo? Existe uma predisposição para o vício? Sim, sim, a gente acredita que existe uma predisposição genética para o desenvolvimento do jogo patológico, assim como as outras dependências. E que existe uma teoria que é chamada de síndrome da deficiência, síndrome da subgratificação cerebral, né? Então, indivíduos que estariam mais suscetíveis a desenvolver vício. Então, como assim? A pessoa vive e nada empolga tanto, né? Vive numa subgratificação. Então, quando ela entra em contato com algo que pode dar uma excitação mais importante, essa excitação rompe essa barreira da subgratificação. E ela vai, então, buscando, sempre voltar para buscar aquela sensação. Essas pessoas estariam mais predispostas a desenvolver o vício. E o jogo é muito isso, né? Muito a excitação, né? A adrenalina. Existe uma estimulação cerebral muito importante no momento do jogo. As pessoas se sentem presenteadas naquele momento? Não sei se presenteadas, mas tem muita emoção. Muita adrenalina. Então, essa excitação faz com que ela volte para sentir mesmo, né? Essa empolgação, esse envolvimento com o jogo. Doutora Elizabeth, a gente tem perguntas já dos assinantes que estão chegando pelo nosso site. A primeira delas a gente vai ver aqui no nosso telão. A primeira para a senhora é a seguinte: é possível tratar adolescentes viciados em videogames com medicamentos? É a Ana de Porto Alegre que pergunta. E eu aproveito para emendar se jogo de criança, game, pode ser o começo de um vício lá para frente. Então, quando a gente está falando especificamente dessa pesquisa, a gente está falando de o que a gente chama de gambling, que tem que ter aposta, tem que ter dinheiro envolvido. Tá? Na realidade, ainda não foram aprovadas medicações tanto para videogame quanto para jogo patológico que envolve a coisa da aposta. Realmente, acho que a comunidade científica está tateando isso e, na realidade, embasando em experiências positivas com outras compulsões. Mas medicação aprovada pelo FDA para videogame ainda não existe. Mas pode uma coisa levar a outra? A senhora acredita? A criança que joga muito, ou o adolescente, no caso da Ana, ele pode vir a se tornar um compulsivo por jogo? Com certeza. Aposta, dinheiro, etc. Eu acredito. E, extrapolando, né, na verdade, a gente encontra muitos casos de crianças já dependentes de videogame que não têm a perda financeira e o desespero do endividamento, mas têm a perda da vida. Não namoram mais,
matam escola para ir para lan house, não vivem, não têm mais vida social, às vezes mal saem da frente do videogame para urinar, né? E fazem xixi nas calças. Que situação difícil, né? E eu volto com a pergunta para você, para a senhora doutora Renata, sobre a questão dos hormônios, né? Como eles têm essa ligação na busca pelo prazer e se realmente a sensação de prazer que o ser humano busca, se dá para mudar isso, então, com outro tipo de comportamento. Uhum. Na verdade, são neurotransmissores, né? E os neurotransmissores envolvidos no sistema de gratificação cerebral que eu comentei previamente são dopamina, né, e o glutamato e os opioides. O que acontece é que, na verdade, assim, nós temos gratificações que são naturais, né? Por exemplo, a comida, o sexo, a amizade, momentos agradáveis, isso são gratificações naturais. Mas alguns indivíduos que seguindo essa teoria da subgratificação, eles não conseguem se sentir gratificados com essas gratificações que são tidas como naturais. O sexo, o amor, esses momentos. Então, eles têm que buscar algo que seja mais contundente para romper essa barreira da subgratificação. Então, esses indivíduos eles ficam mais suscetíveis a desenvolver vício. Isso não acontece para todo mundo, mas sim para uma parcela de indivíduos que teriam essa deficiência, né? E esses indivíduos também podem se tornar dependentes dessas coisas que a gente considera como gratificações naturais, como, por exemplo, o sexo, tem pessoas viciadas em sexo, comida, compulsão alimentar, o jogo, que pode ser uma coisa natural, viciadas em jogo. Mas aí a gente tem que entender que isso faz parte de um processo, no qual tem a questão genética, que está envolvida com a subgratificação cerebral, tem a história de vida, tem o ambiente do indivíduo, são coisas que vão interagindo para esse desfecho, né? Não é uma coisa isolada, só a genética, mas a história de vida do indivíduo também tem a ver com negligência na infância, violência na infância. Tem várias coisas que interagem e provocam esse desfecho. Doutora Elizabeth, é difícil para a família perceber que o problema já está instalado? É difícil para a família perceber qualquer patologia dentro de casa, porque ninguém quer ver filho sofrendo, ninguém quer perceber que o marido está fora de casa porque está jogando e não está trabalhando. É muito doloroso realmente você perceber a presença de uma patologia dentro de casa. E muitas vezes no início do processo, né, quando ele começa a se endividar, o jogador, quando ele vê que está meio sem saída, ele pede ajuda para a família e faz promessas. Diz o seguinte: olha, paga as minhas dívidas que eu nunca mais farei isso. E a família paga. E isso é um grande erro, porque ele entende que sempre vai ter uma solução. E frequentemente ele não cumpre a promessa, e se essa família continua pagando, ela acaba reforçando esse comportamento. Então, ao detectar a questão, né, eu acho que o ideal é imediatamente procurar uma assistência especializada. Doutora Elizabeth, a gente falando com a Rosana, ela falando que aquela nossa entrevistada que tem uma compulsão por jogos, ela falando que ela teve depressão, ainda está se tratando sobre isso. A compulsão por jogos, ela pode desencadear que tipo de outras doenças? Um nível alto de depressão, de ansiedade, desespero por conta das dívidas que tem que pagar, e a pessoa pode evoluir até para suicídio? As estatísticas dizem que 15% dos jogadores tentam suicídio, que é uma estatística altíssima, frente até a milhões de outras patologias psiquiátricas. E porque essa sensação de estar encurralado, né? Essa sensação cobrador ligando, a agiota ameaçando, enfim, a família se privando e pressionando, quer dizer, é uma situação que no final de linha está muito dramática, né? Agora, são coisas que conseguem ser organizadas ao longo do processo de tratamento. Essa pessoa, na verdade, fica mais vulnerável. Ela vive mal alimentada, tá? Ela tem um péssimo sono, porque eles ficam ativados ali jogando, então isso desencadeia um desequilíbrio, né, na qualidade de vida muito grande. Então isso acaba deixando essas pessoas mais vulneráveis a ter hipertensão, a ter problema cardíaco. Tem muita gente que infarta dentro de cassino, né? Las Vegas é a cidade nos Estados Unidos de maior índice de suicídio por causa dos cassinos.
né? Então, realmente, acaba que é uma doença do comportamento que tem implicações clínicas muito grandes. Agora, a depressão, a gente não sabe. Em alguns casos vem antes e em alguns casos vem depois. Às vezes eu entro num comportamento compulsivo porque tenho depressão e às vezes o sofrimento daquele comportamento é tão importante que eu fico deprimido. Bom, doutora Renata, tem uma... Desculpa, Ana, você tem uma pergunta, não é isso? Isso, de assinante, Luciano. Obrigada. O Bruno de Souza, ele pergunta para a doutora Renata. Quais os traços que familiares devem observar para saber se tem algum caso na família? Como e quando interferir? É mais ou menos a linha que a gente vinha falando. Em geral, o jogador ele começa a ficar ausente, né? Ele começa a faltar reunião de família, começa a chegar mais tarde em casa, o salário começa a não render, né? Então não paga mais as suas dívidas. E, assim, lógico que a pessoa sabe que alguém começou a atividade de jogo, pode não saber quando isso está complicando. E quando é que complica? Exatamente quando as coisas começam a ficar diferentes, a pessoa começa a ficar mais ausente, começa a não cumprir com as suas dívidas e o indivíduo também fica um pouco mais irritadiço, começa a ficar mais desesperado, começa a dar problemas no trabalho e dentro de casa por causa dessa mudança de comportamento também. Doutora, quando a gente estava ouvindo o depoimento da Rosana, ela, aqui no nosso debate, ela disse que quando ganhava ela se sentia poderosa, quando perdia se sentia burra. São percepções extremas, muito fortes, oscila muito entre euforia e depressão. Isso é uma característica do vício, esse descontrole emocional? Isso foi uma coisa bem interessante que ela disse e que me fez lembrar da distorção cognitiva que o jogador apresenta. Então, o jogador, isso é uma coisa muito comum no jogador patológico, ele tem uma distorção cognitiva em que ele acredita que ele controla, ele é capaz de controlar a máquina. Então, por isso que ela fala, quando eu ganho, eu me sinto poderosa. Eu sei, eu conheço o jogo, eu conheço aquela máquina. Então, se eu jogar assim ou assado, eu vou ganhar. Isso é uma distorção cognitiva que, enquanto a gente não trata, não conversa com o jogador sobre isso, a atividade do jogo se mantém. Ele não consegue, porque ele entende que ele consegue. Eu perdi agora, mas eu vou voltar para recuperar. Eu sou capaz de recuperar, porque eu conheço como é que o jogo funciona. De outra forma, quando ela perde, ela não perde porque é o acaso. A realidade é essa. O jogo é o acaso. Eu não tenho poder nenhum de controle em cima do jogo. Mas como tem essa distorção cognitiva, como ele enxerga de uma maneira distorcida a realidade, se ela perde porque ela é burra. E essa distorção cognitiva tem que ser algo insistentemente trabalhado durante o tratamento do jogador patológico para que ele possa perceber a realidade. O jogo é o acaso. Ninguém tem controle sobre aquilo. Doutora Elizabeth, tem mais pergunta de assinante aqui chegando para a gente. A próxima é para a senhora, é a seguinte. Os jogos que viciam são somente os que envolvem dinheiro? Poderia ser considerado vício pelo jogo ou é a questão do dinheiro? Vanessa Rodrigues. Ou a questão é o dinheiro, né? É o vício pelo jogo, a questão é o dinheiro. Então, tem uma coisa muito interessante quando você vai estudar um pouco sobre o assunto, que é, quando você vai ver os valores dessa família, né, eles estão muito ligados a valorizar bens, dinheiro, status, mesmo que pessoas mais humildes. O dinheiro realmente tem uma representação um pouco diferente. Então, essa possibilidade de repente, enriquecer subitamente, né, é especialmente atrativa para um subgrupo. Né? Agora você encontra, na verdade, vários perfis de jogadores. Né? Você tem aqueles jogadores que usam o jogo um pouco para fugir do problema, aquela pessoa que quer só se isolar, não quer sentir, não quer pensar no mundo, né? Que usa para fugir de problema. E um outro tipo de jogador que a gente chama de buscador de emoção, que aí entra nessa coisa dessa busca, dessa ativação, e que eu acho que você precisa encontrar uns outros caminhos para buscar essa ativação. Doutora, eu só queria, primeiro agora, como pessoa que está dentro da casa ou como a família, né? Como que ela pode, vamos dizer assim, a identificar e como que ela pode ajudar? São dois aspectos diferentes, né? Eu queria também fazer essa pergunta para a doutora Renata e fazer um comentário aqui de uma pessoa que eu li, falando que era tão obcecado que quando... Ele falou, eu era tão obcecado que quando meu cunhado morreu, eu passei 2 anos apostando R$10 no número do túmulo dele. Realmente é uma história que chega, né? Tipo, a mostrar o jogador tem uma coisa dessa, meio supersticiosa.
Ele tem, assim, sabe, hoje deu par, amanhã então tem que dar ímpar. Ele tem umas crianças E a família, distorcidas. como é que ela pode perceber essa situação? Eu acho que a família tem que perceber que aquele cara tá estranho. Sabe, assim, é uma coisa, ele tá mais irritado, ele tá mais dissimulado. Ele está sempre arrumando uma desculpinha para alguma coisa. E na prática pode fazer o quê? Levar para onde? Como que a família até ajuda? onde eu conheço, existem 2 centros especializados no país, até onde eu conheço, em jogo patológico. Um no Hospital das Clínicas, né, e outro na Santa Casa, no Rio de Janeiro. Então, eu acho que muitas vezes, por exemplo, o jogador não quer ajuda. Ele diz, olha, eu não tenho esse problema, vocês são todos uns malucos, estão exagerando. O familiar pode buscar ajuda para ser orientado em como acessar essa pessoa adequadamente para trazer para o tratamento. Doutora, a senhora acha que os jogos online, eles são uma nova forma de aliciar os jogadores? O que a senhora acha sobre os jogos online? Tem games, tem pôquer, tem jogo de aposta em cavalo de corrida, tudo pela internet. Tá em casa, parece que é mais fácil para eles. É um facilitador para o vício? Sem dúvida é um facilitador, né? Que eu acho que consideram-se uma coisa grave, porque antes o jogador tinha que sair de casa para jogar. E sair de casa às vezes tem implicações. O outro, se é à tarde da noite, a família já vai saber que ele vai jogar. Quando o jogador está ficando grave, existe às vezes monitorização, então quer dizer, a família fica de olho se ele vai demorar, sai do trabalho às 5, então às 5h30 ele tem que estar em casa. Tem todo um movimento em volta do jogador para controlá-lo. Em casa, se ele tem um cartão de crédito, ele pode jogar pela internet. E isso fica muito mais complicado, mas existem hoje também alguns programas de computador que podem ser instalados como Gambling Block, que você instala o programa do computador para que nenhum site de jogo possa rodar naquele computador. Então, o que você está me perguntando é uma preocupação que já vem acontecendo. Né? E um movimento para, assim, o que a gente pode fazer para controlar isso? Ok, só lembrando que a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro e o Hospital das Clínicas de São Paulo estão abrindo inscrições para voluntários no tratamento de compulsão por jogo. Quem estiver interessado então em participar dessa pesquisa pode entrar em contato pelos telefones da Santa Casa, que é 21, código da operadora, 7871-0169. Então, da Santa Casa, 21 é o código de área, 7871-0169. E eu, então, no Hospital das Clínicas de São Paulo, 11, que é o código de área também do Estado de São Paulo, 23, da capital paulista, 2307-7805, 11 2307-7805. A gente está encerrando o nosso debate aqui. A gente agradece mais uma vez a participação da psicóloga Elizabeth Carneiro, supervisora do programa de jogo patológico da Santa Casa de Misericórdia do Rio. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pela participação. Obrigada a vocês. Ana. E aqui em São Paulo também a gente agradece a doutora Renata Guerra, ela é psiquiatra do Ambulatório Integrado dos Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Muito obrigada também pela presença.